Gente, acho que alguns já me conhecem porque eu acho que é o 3º ano, se eu não me engano, que eu estou aqui. Esse ano eu vim com o meu marido e o meu filho. Acho que vocês viram a gente chegar. Ele está ali no cantinho com o Henrique. Meu filho lindo, maravilhoso. Eu sou uma mãe muito babona. Meu primeiro. Quem sabe daqui a alguns aninhos eu me animo e vou ter o segundo. Coragem eu tenho. É só eu não pensar muito, porque se eu pensar eu não tenho não. Mas coragem eu tenho. Aquele ali é o meu pequeno Henrique, meu esposo, John Henrique. Né? E eu sou a Cláudia, né? Mais conhecida... Olá! Mais conhecida também como Dinha. Né? Fora de consultório, o pessoal, todo mundo me chama de Dinha ou Claudinha. É muito difícil alguém me chamar pelo nome. Eu sempre falo que no Celebrando a Recuperação, vocês também podem me chamar assim, que eu me sinto bem acolhida quando eu sou chamada dessa forma. Bom, hoje me foi passado o tema de comunicação nas famílias, né? Os fatores emocionais e os fatores espirituais. E a primeira coisa que eu queria destacar é a questão familiar, o nosso âmbito familiar. Quando a gente pensa, né, no nosso contexto familiar e de pessoas que são da nossa família, o que a gente pensa? Que são pessoas que nós amamos, pessoas que também nos amam, que querem nosso bem, que nós também queremos o bem deles. Pessoas que, de uma certa forma, no lugar onde a gente convive, nós temos um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a eles, eu pertenço àquele lugar. Eu sou compreendido, eu sou compreendida. Né? A gente sente amor, a gente sente afeto. Só que uma comunicação não assertiva, ela arranca tudo isso. Uma comunicação que eu não consigo, de fato, transmitir para aquela pessoa o que eu sinto ao respeito dela e o que ela também sente ao meu respeito, quebra tudo isso, quebra todo o elo familiar que a gente constrói. E isso traz consequências negativas para a gente e para os nossos familiares. Então, quando a gente fala de comunicação, quais são os conceitos básicos de comunicação? Primeira coisa, que o objetivo é fazer o quê? Transmitir uma informação. É transmitir algo a alguém, é passar algo a alguém, é fazer com que aquele alguém entenda o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Nesse conceito básico também de comunicação, a gente tem quem? O emissor e o receptor. O emissor é aquele que fala, aquele que transmite, e o receptor é aquele que recebe. Só que muitas vezes a nossa comunicação no meio familiar começa a dar pane exatamente nessa interação entre entre o emissor e o receptor. E ali começa, às vezes, exatamente o problema. Porque nessa transmissão, onde alguém fala e alguém recebe, eu tenho um caminho, um percurso, um processo, que é a mensagem. E, às vezes, aquele que fala, às vezes, não consegue se fazer 100% compreendido. Não consegue, às vezes, ser claro no que está falando. Não consegue, às vezes, ser claro naquilo que ele está sentindo. E aquele que recebe, por outro lado, às vezes também tem uma dificuldade de compreender a mensagem que está chegando. E nessa troca, a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite é a famosa palavra chamada empatia. Empatia. Porque muitos de nós achamos que a empatia é só simplesmente sentir a dor do outro. E eu sempre digo isso, sempre repito quando eu falo de empatia. Empatia não é só sentir a dor do outro. Sabe por quê? Vou exemplificar. Quando você tem um amigo, uma amiga, alguém que você gosta muito, pode ser até familiar também, enfim. Alguém que você gosta muito. E esse alguém perde alguém que é muito especial para ele ou para ela. E você vai, por exemplo, eu sei que vai ser um exemplo um pouco pesado, mas eu sei que vai ser fácil da gente compreender. Esse alguém perde essa pessoa e tem o velório dela, aquela questão toda da cerimônia, do sepultamento. Geralmente, quando a gente ama e tem carinho por essa pessoa, o que a gente faz? A gente vai até o sepultamento por causa daquele amigo, daquela amiga, para dar um abraço, para dar um consolo, porque ela perdeu alguém. E aí, geralmente, quando a gente está naquele ambiente de luto, por exemplo, de perda, por exemplo, aquele que está ali não é tão importante para mim, mas é importante para aquele meu amigo, para aquela minha amiga.
E quando a gente começa a ver naquele ambiente de luto muitos chorando, aquela pessoa que a gente gosta chorando, que a gente, sabe, deseja o bem chorando, sentindo dor, sentindo tristeza, a gente começa a chorar pela pessoa que está morta ou pela pessoa que está viva chorando por quem morreu? Pela pessoa viva que está chorando por quem morreu. A dor dela passa naquele momento também ser uma dor para a gente. Porque a gente gosta. E quando a gente gosta de alguém, a gente não quer ver essa pessoa mal, triste. Então, de alguma forma, naquele ambiente de dor, naquele ambiente de luto, a gente consegue ser empático. Só que a questão da empatia não é só simplesmente ficar em um período, em um lugar apenas. Porque depois que aquele sepultamento termina, aquele momento termina, cada um vai embora para sua casa. E você, como de fato não tinha tanta afeição por aquele que morreu, estou sendo bem clara, né? Mas vocês estão entendendo, né? Por aquele que morreu, eu gosto de usar exemplos. Eu sempre gosto de usar exemplos. Facilita. Por aquele que morreu, passa. Mas aquele que gosta, que gostava, que amava, vai para casa e vai sofrer ainda. Aí, a dor que você sentiu foi simplesmente momentânea. Foi passageira, porque foi para aquele tempo, para aquele período. Você viu que estava doendo para ele, viu que estava sendo difícil para ele. E você se colocou ali, naquele momento, na dor dele. Só que a empatia não é só isso. A empatia não é só sentir uma dor momentânea. A empatia é se esforçar a se colocar de fato no lugar do outro e se esforçar para enxergar da maneira que o outro faz. É como, já que a senhora não está usando seu óculos, posso pegar? Muito obrigada. É como se, qual é o seu nome? Sônia. Dona Sônia, como se eu quero entrar no mundo da Dona Sônia. Então eu vou me esforçar para pegar, e me esforçar mesmo, porque eu não uso óculos, né? De fato, para ficar fácil a gente entender, eu vou me esforçar em colocar a visão, a ótica da Dona Sônia na minha visão. E confesso que não está sendo tão fácil não, Dona Sônia. Mas também não está tão difícil não, tá? Eu estou vendo o pessoal mais perto ou mais longe? É para perto? É para longe? Para longe? Então, para longe. Estou vendo um pouquinho mais longe, então. É isso. Mas eu estou me esforçando mesmo, porque essa ótica aqui, essa visão não é a minha. Não é a minha visão. Mas eu me esforço para poder enxergar como a Dona Sônia enxerga. Obrigada. E a empatia é exatamente isso. É a gente se esforçar em colocar a ótica do outro na nossa visão, para poder, de fato, compreender, então, por que ele sente o que sente, por que ele faz o que ele faz, por que ele é assim, por que ele toma tais decisões, por que ele fala o que ele está falando. E então, quando eu entro nesse lugar de empatia real, porque já não é mais só sentir uma dor momentânea, mas é compreender aquela pessoa no todo, eu então começo a entender melhor o que ela me envia como mensagem, o que ela transmite para mim. E uma das coisas que vocês estão estudando é a comunicação não violenta, não é isso? E uma das coisas da comunicação violenta primordial que fala sobre empatia. É a facilidade que a gente deve desenvolver de fazer com que a nossa mensagem seja compreendida, mas aquele que fala também ser empático e aquele que ouve também. Então a empatia, ela não é só simplesmente sentir uma dor momentânea, mas é de fato se esforçar em se colocar no lugar do outro, ter a visão do outro, para poder compreender tais coisas. Por exemplo, dentro da terapia, eu sou psicóloga, né, como a Jace falou, dentro da terapia, tem um período que nós fazemos o quê? Primeiro a gente precisa compreender toda a história do nosso paciente. E para entender toda a história do nosso paciente, eu preciso ser empática. Porque a história dele, desde a infância até a adolescência, até a fase adulta, mas principalmente infância e adolescência, vai me dizer muitas coisas a respeito do comportamento dele. Então, naquele momento que eu estudo, que eu investigo a história da vida dele, que eu estou conhecendo a história da vida dele, o que eu preciso me esforçar como profissional, e é uma técnica, a gente precisa realmente ser assim. Nós precisamos ser totalmente empáticos. Opa, peraí. Então, deixa eu agora entrar na história dele para eu poder compreender o porquê hoje, nesse exato momento, o que faz ele estar aqui sentado nessa cadeira na terapia.
Quais foram as demandas que trouxeram ele aqui? O porquê que ele é dessa forma? O porquê que ele é dessa forma? Muitas coisas vão ser explicadas por causa da experiência de vida que eles tiveram. E aí, por causa da minha empatia, ainda que eu não concorde, ainda que eu ache bizarro os comportamentos dele, ali a minha empatia não permite eu discordar ou concordar, eu julgar ou não julgar. A minha empatia permite eu olhar ele de um ângulo a qual é real para ele. Gente, isso não é tão simples. Mas se todos nós nos esforçássemos um pouquinho mais dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos familiares, a ser mais empáticos, a maioria dos nossos conflitos seriam diminuídos. Sabe por quê? Vamos começar pensando num casamento. Uma família começa a partir da união de um homem e uma mulher. O homem e a mulher vieram de famílias diferentes, de histórias diferentes, experiências diferentes, pais diferentes. Então, por mais que eu queira olhar ele ou ela com o mesmo ângulo, não dá. Porque a história dele é diferente da minha, a história dela é diferente da minha. Então, não dá para ser igual. Então, se a gente se esforça em compreender o porquê ele ou porquê ela está falando, está agindo de determinada forma, fica mais fácil. A mesma forma com os nossos filhos. Né? O Henrique ainda é bem pequenininho. Gente, mas vou dizer uma coisa para vocês. O desafio já é desde que nasce, né? Eu sou mamãe de primeira viagem. Então, estou aprendendo tudo agora na prática sobre maternidade. Né? Antigamente era só atendendo, ouvindo, agora estou aprendendo de fato um pouquinho mais na prática. E como ele é tão pequenininho e como já me desafia. Porque eles são pequenos, mas eles já desenvolvem personalidade, já desenvolvem o gênio deles, tudo isso. E ai da gente se não podar, não é verdade? Mas quantas vezes você talvez que tem um filho adolescente um pouquinho maior que o Henrique, que já se comunica um pouco melhor com você, você precisa se esforçar para entrar no mundo dele. Por muito tempo eu atendi adolescentes. Alguns anos eu atendi adolescentes e eu amava atendê-los. Mas aí veio a pandemia, né? Eu fiquei só no online, logo depois engravidei. Preferi ficar no online para poder ficar um pouquinho mais perto do meu filho. Abri mão um pouquinho desse tempo de muito trabalho. Comecei a atender pouquinhas pessoas, né? Encaminhei meus outros pacientes. E quantas vezes nesse período que eu atendi esses adolescentes, eu vi a dificuldade que os pais tinham de entender que a realidade deles era diferente dos seus pais. Como assim? Vou explicar. Às vezes a gente quer que eles olhem como a gente olha as coisas. Mas a questão cerebral, eu estou falando de fato, cerebral, funcionamento cerebral, não funciona como um adulto. Então, às vezes, existem limitações dos adolescentes que são reais. Ele não sabe disso. Ele não sabe. Porque, na verdade, eles acham que sabem de tudo, mas eles não sabem. Mas quando a gente pega a cabeça humana e começa a estudar, né, as nossas sinapses, os neurônios, passando as informações, o que está sendo formado aqui no cérebro, a gente vê que eles ainda estão em formação cerebral também. Então, é uma limitação muito além do que a gente pensa. E quantas vezes a gente precisa se esforçar em ser empático com eles? O que é? Peraí, ele só tem 12, ele só tem 11, eu tenho 30, você tem, não sei, 40, não sei quantos anos você tem, eu tenho 30. Eu vou me esforçar a entrar no mundo de um menino, de uma menina de 11 anos. Porque a visão dela é diferente da minha visão, que já tenho 30, de você que já tem 40, 50, é diferente. E aí, quando a gente se esforça a entrar nesse mundo, então a gente começa a compreender alguns comportamentos. Claro que correção, claro que tudo aquilo que a gente lapida, poda, é necessário. Eles estão numa fase de construção, é necessário. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente for empático, a nossa comunicação familiar é facilitada. É facilitada. E às vezes falta um pouquinho disso na gente. Esse processo empático no meio da nossa família, às vezes, rasga. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acaba tendo uma tendência de olhar para a gente. E só para a gente. Sabe por quê? Às vezes nós temos uma tendência de achar que é só difícil para a gente. Vou dizer para vocês hoje meu dia foi só Jesus.
Aí meu marido chegou, só Jesus também, coitado. Só Jesus, só Jesus. Eu falei, Jesus, nos leva naquele lugar, em nome de Jesus, nos faz chegar ali. E aí, por algum período, eu pensei que só o meu dia foi difícil. Só o meu dia foi difícil. Mas, caramba, depois eu lembrei que ele fez um monte de coisa, que ele estava se programando para isso, para aquilo, para apresentar não sei o que para o gerente dele. E eu apressando. Johnny, pelo amor de Deus, arruma a bolsa do Henrique. Johnny, a papinha do Henrique tem que esquentar. Johnny. No caminho... Gente, eu sou super emotiva. Quem me conhece profundamente sabe que eu sou super emotiva. Eu vim chorando no carro, eu mandei uma mensagem para Jace. Olha, eu estou muito atrasado, o Henrique passou mal, teve febre, vomitou. O dia foi difícil e eu desesperada com o horário. Eu vim chorando no carro, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Jesus. Eu falei, Senhor, sabe o que eu fiz? Pedi perdão ao meu marido, amor, desculpa. Aí ele falou, calma, vamos orar agora. Antes de você ir, paramos ali, estacionamos o carro, saímos do carro, eu, o Henrique e ele, vamos orar antes de você entrar. Pronto, aí agora eu vim ministrar com liberdade, entende? Com liberdade. Se a gente se colocar no lugar do outro, em algum momento ele percebeu que eu estava muito nervosa e teve empatia. E eu, no meio do caminho, também vi que eu dei mole. Se a gente se coloca no lugar do outro, se a gente se esforça em ter esse olhar, a nossa comunicação é facilitada e então é assertiva. O problema é que a gente quer passar a mensagem do nosso jeito, da nossa forma, e quer que o outro que está recebendo entenda, mas a gente não facilita essa mensagem. A gente não facilita esse retorno, a gente não facilita essa entrega. E a gente precisa facilitar para aquele que está recebendo, então, me entender claramente o que eu estou falando, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. E por aí vai. Estão comigo? Estão? Deu para entender o que é empatia? Ok. Dentro da comunicação também é falado sobre a comunicação verbal e não verbal. O que é a comunicação verbal? É tudo que tem a ver com palavras. Seja palavras ditas ou palavras escritas também. Então, é uma forma da gente se comunicar. Tem gente que é facinho, né, de falar. Tem gente que é facinho de escrever. Tem gente que só sabe escrever melhor do que falar, enfim. Mas toda a comunicação, ela de fato... Ah, meu marido está ali, ó. De fato, vai achar que ele não tivesse. E ele ouviu tudo que eu falei, então. A nossa comunicação, ela sempre vai ter o objetivo de transmitir algo. Então, seja a palavra escrita, seja a palavra dita. E a não verbal? Simples, não tem palavra. Não tem palavra, é não verbal. Então, por exemplo, as nossas expressões faciais, né, a nossa cara já diz tudo. Quem é transparente, então, né, se entrega. A pessoa chega, não falou nada, mas ela é tão fácil de se expressar facilmente, que quando a gente olha para ela, a gente já percebe. Ih, não está bem. Ih, está feliz, aconteceu alguma coisa, está radiante. É fácil, né? Então, tem gente que tem essa facilidade. Outra coisa que entra na comunicação não verbal é o nosso tom de voz. Por mais que as palavras, né, não entrem na comunicação verbal, o som, a forma como nós emitimos o som, também tem a ver com a comunicação não verbal. Então, você pode estar falando o que você quiser falar, mas dependendo do tom da sua voz, vai mudar tudo. Uma coisa que meu marido sempre me chama atenção, né? Nós pastoreamos uma igreja, então lideramos pessoas, e tem coisas que ele me ensinou. Ele fala, amor, tem coisas que não dá para você resolver pelo WhatsApp. Tem coisas que não dá para você escrever. Sabe por quê? Olha, essa ferramenta aqui é uma bênção, se a gente souber usar. E é mesmo, de verdade. Como facilita a minha vida? É uma bênção. Mas quando a gente não sabe utilizá-la de forma certa, não é bênção. Quantas vezes eu já criei confusões desnecessárias? Nem era a minha intenção, porque eu escrevi um negocinho errado. E aí fui eu lá consertar. Não, eu não quis dizer isso. Não quis dizer isso. Aí ele fala, quando for assim, fala pessoalmente, manda áudio para a pessoa entender sua tonalidade de voz. Sabe por quê? Uma das coisas que o celular trouxe para a gente, nessa área da comunicação, foi facilidade. Mas também, às vezes, foi, sabe o quê? Covardia. Tem coisas que a gente quer falar só pelo WhatsApp. Tem coisas que a gente tem que falar olhando para a pessoa.
E aí, como a gente não tem coragem de falar, de resolver pessoalmente, o que a gente faz? Manda uma mensagem e quer resolver pelo WhatsApp. Aí, a gente tem um monte de gente morando na mesma casa, que às vezes se conserta, se acerta, ou se complica mais ainda pelo WhatsApp. Gente, vai jantar junto, vai almoçar junto, vai dormir junto e resolve pelo WhatsApp. Que comunicação frágil é essa? Tudo bem, mas a escrita também não é comunicação? É, mas a gente está falando aqui de uma comunicação assertiva. E quando a gente pensa no âmbito familiar, eu falei no início de tudo que eu falei aqui, a gente pensa no âmbito de intimidade, de compreensão, de amor, de afeto. Então, se eu posso tete a tete, então vamos tete a tete. E muitos de nós fazemos disso aqui, do nosso WhatsApp, do nosso Instagram, e quanto mais você quer, porque as redes sociais também é uma forma de comunicar. Também é uma forma, hoje em dia, da gente expressar. Eu sou super expressiva. Depois que eu tive o Henrique, eu não apareci mais tanto, não. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de falar, sabe? Eu sou dessa, gosto de comunicar sempre alguma coisa. Sempre. Depois que o Henrique nasceu, eu perdi um pouco disso, porque o tempo não é mais o mesmo, as olheiras começam a aumentar, né? As mamães vão me entender. Mas isso aqui toma o nosso tempo. E se a gente não usa isso aqui de forma assertiva, ela vem mais como algo de maldição do que bênção. Então, a gente precisa aprender a usar de forma correta isso aqui. Não tem problema ser utilizado, mas de forma correta. Então, a comunicação não verbal, ela traz um pouco disso também, dessa questão de observação. É pela observação que eu compreendo que o outro está me comunicando, que eu compreendo que o outro está falando. É pelos movimentos, é pelo tom de voz, né? Pelas expressões faciais, corporal, né? E por aí vai. Então, se a gente pega esse conceito de, por exemplo, comunicação verbal e não verbal, se a gente observar, então, o nosso dia a dia, como hoje, por exemplo, desde a hora que você acordou até agora, você está o tempo inteiro recebendo informação. O tempo inteiro. Porque algum tempo tem alguém falando alguma coisa, comunicando alguma coisa. Quando não, você está no YouTube, sei lá, está no Instagram, está recebendo informação. Quando não, está na sua casa. Quando mesmo não há palavras, mesmo quando não existe palavras, você está recebendo informação, como a gente acabou de observar. Então, o nosso mundo, o nosso dia a dia, a nossa vida é cheio de informações liberadas. E aí que entra a peneira. O que eu quero receber de informação, o que eu passo, sabe, a maior parte do meu tempo recebendo como informação e deixando aquilo ali penetrar dentro de mim. Porque toda informação vai gerar algo dentro de nós. Toda informação que você recebe, que você aceita, que você gasta o seu tempo recebendo aquilo ali como estímulo para o seu cérebro, vai gerar uma informação dentro de você. E aí, se a gente pensa no âmbito familiar, né? A gente pensa, por exemplo, todo mundo trabalha em casa. E aí os filhos também estão no colégio, todo mundo chega um pouquinho mais na parte da tarde para a noite. Chegaram, vamos sentar. Aí que a gente vê geralmente as famílias fazendo hoje, cada um num canto. Aí passaram o dia todo recebendo informações do trabalho, da escola, do celular, o dia todo. Mas quando chegou dentro de casa, a comunicação familiar não tinha. Ou não tem. E é algo que a gente precisa se esforçar para praticar. Sabe uma das coisas que muitas famílias estão perdendo? E eu não gosto, eu luto para que a gente não perca isso, é sentar na mesa juntos. A mesa, até biblicamente, quando a gente pega a Bíblia, todas as vezes que Jesus era mais profundo, ele estava sentado numa mesa. A mesa traz lugar mesmo de compartilhamento. E se tem alguém compartilhando algo, tem alguém recebendo aquela mensagem. E assim a gente pode trocar com as nossas famílias na mesa, então se esforcem. Sabe, eu acho que mulher gosta mais disso, né? A gente prepara uma mesa bonita, os homens têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente que é mulher continua tentando, e você que é homem facilita, vai lá, senta, se comunica, ouve o que a esposa tem para falar, ouve o que o filho tem para falar, fale também.
Porque família é um lugar de acolhimento, família é um lugar de preenchimento interno, família é lugar de um amor, de um elo forte. E a comunicação vai facilitar esse lugar. Mas se ela não for assertiva, ela vai dificultar esse lugar ser um lugar saudável. Existe um livro, tenho certeza que algumas pessoas conhecem. Então, é a nossa forma de expressar, então é uma linguagem de expressão, a comunicação verbal, a comunicação não verbal. E esse livro é muito interessante porque o autor ele vai destacar algumas formas de a gente interpretar, de compreender como o outro se expressa, como o outro se comunica dentro desse elo de amor. Aí hoje em dia já tem as 5 linguagens do amor para adolescentes, para crianças, mas é tudo a mesma coisa. Os exemplos são os mesmos, os exemplos não. As 5 linguagens são as mesmas, mas os exemplos vão mudando de acordo com a realidade de cada um. Né? E quais são essas 5 linguagens do amor? O que elas nos mostram? Que cada um de nós temos uma forma de nos sentir amados. E também nos ensina que o outro que nós nos comunicamos também tem uma forma de se sentir amado. A nossa troca, a comunicação. Aí esse autor vai falar sobre as 5 linguagens, que é, por exemplo, as palavras de afirmação. Sabe aquela pessoa que tem a necessidade de ser elogiada? Ela gosta, faz bem para ela. Nossa, que comida deliciosa. Nossa, você tá bonito hoje. Que homem cheiroso. Nossa, que mulher cheirosa. Filho, filha, você fez isso aqui. Que coisa linda. E aquela pessoa fica radiante, feliz, alegre. Porque ela gosta de ouvir. Essa é a forma dela se sentir amada. E aí, quando você se comunica com ela desse jeito, então ela compreende a mensagem. E isso reafirma que ela é amada. Porque, afinal de contas, essa pessoa tem essa linguagem do amor. Então, uma dessas linguagens do amor é a palavra de afirmação. Conforme eu for falando, o que eu quero que você faça? Que você tente entender qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem do amor dos seus familiares que moram com você, do seu cônjuge, do seu filho, para facilitar. Essa é a primeira. A segunda é o tempo de qualidade, que é passar tempo juntos. Por exemplo, se vamos ver um filme juntos. Vamos passar um tempo juntos, bem juntinhos, né? Se você é casado. Se é com seu filho, vamos brincar mesmo. Vamos jogar bola mesmo. Mamãe e papai lá e eu aqui. Gol! É o tempo de qualidade. O adolescente, minha mãe falou que vai no cinema comigo. Então vai mesmo, não leva o celular, ou se levar, deixa o celular guardado e vai curtir. É o tempo de qualidade. Essa pessoa gosta de passar tempo com a outra pessoa. E quando a outra pessoa demonstra isso, esse amor, esse carinho, através desse tempo de qualidade, isso é uma reafirmação de que ela é amada. É o tempo de qualidade. A terceira, que são os presentes. Mas não são presentes, sabe, com valores, não. Para essas pessoas, o valor é o que menos importa. Tipo assim, se você chegar com uma florzinha, não tem florzinha aqui, se você chegar com uma florzinha para essa pessoa, ela vai ficar feliz da vida, porque, ele se lembrou de mim, ela se lembrou de mim. Entendeu? Uma coisa simples, uma coisa muito simples. Sabe, se você chegar também com uma coisa sofisticada, ela vai amar. Mas para ela, o valor não é o que importa. Para ela é que o presente, o mimo, seja pouquinho, ou seja, algo vai fazer diferença. Porque vai remeter a ela que essa pessoa se lembrou de mim. E se ela se lembrou de mim, então é porque ela me ama. É a linguagem de amor dela. Então ela se sente amada porque recebe um presentinho, porque recebe um mimo. Ela é desse jeito. O quarto são os atos ou gestos de serviço. Esse aqui eu vou me usar como exemplo. As mulheres, a maioria das mulheres vão entrar junto comigo. Meu marido está ali. Meu marido pode me dar um chocolate da Copenhague, da Cacau Show. Mas se eu estiver todo enrolado em casa,
Gente, se ele não chegar junto, já não adianta o chocolate, né, amor? Não adianta. Não adianta, porque para mim é tipo, serviço junto, vamos embora, vamos fazer isso junto, vamos arrumar isso aqui junto, vamos para tal lugar juntos, vamos organizar as coisas do Henrique juntos, porque é o ato, o serviço, o tempo ali, o gesto de serviço que a pessoa vai praticando com você, vai dividindo com você, e isso demonstra carinho e amor. É uma forma dela se comunicar dizendo, ei, eu me importo com você, então por isso que eu estou aqui dividindo as tarefas, entendeu? Entende? Então essa é a forma que a pessoa se sente amada, que ela se sente reconhecida, que ela se sente lembrada. Esse é o jeitinho dela, essa é a forma que Deus fez ela de ser, e tudo bem por isso. E por último é o toque físico, que são os carinhos, os abraços, os beijos, né? Aí, ó, ela falou que ama o carinho, né? Sabe aquela pessoa que tem uma facilidade de abraçar todo mundo? E aqui, ó, outra, é uma facilidade porque é dela, sabe? O gesto, a linguagem de amor dela é o toque. Então, ela tem uma necessidade de dar beijinho, de fazer carinho, de abraçar, sabe? E por aí vai, né? E por aí vai, para os casados e por aí vai, entenderam, né? Para os casados, por aí vai. Então, é essa forma que a pessoa se sente amada. Então, às vezes, você pode dar, sei lá... Acontece muito isso em alguns casamentos. Você pode escrever uma cartinha, você pode dar junto um presentinho para alguém. Mas se não tiver um beijo, um abraço, amor, eu fiz para você, sabe? Se não tiver aquele carinho, não é a mesma coisa. É o quê? Tá sujo? Obrigada. Ah, tá. Muito obrigada. Então, eu falei, meu Deus, está sujo? Tá não. Então, tá bom. Então, esse é o jeito da pessoa. É o toque físico, faz diferença. Receber um abraço, chegar e receber um abraço. Sabe, um beijinho. Ó, teve uma época, quando o Henrique era menorzinho, ele ainda é pequenininho, né? Ele vai fazer 2 anos, mas menorzinho mesmo assim, que a nossa agitação, né, da maternidade é muito grande. E o meu esposo um dia falou assim, poxa, todas as vezes que eu chego você está emburrada. Você não me dá mais um beijo, não me dá mais um abraço. Aí eu falei, ixi, que eu não reparei isso. Que a gente não repara. A gente não repara, a gente vai se envolvendo com as coisas e a gente não repara. Né? Isso não é só para as mulheres não, isso é para os homens também, tá? Porque mulher também gosta de ser lembrada, de ser beijada, abraçada e tudo mais. Né? E eu falei, ixi. Aí, quando ele começou a chegar, eu comecei a falar, ih, papai chegou! Aí, nas primeiras vezes, ele falava, ai, que debochada. Não, mas não é isso. Não era isso, era para ele se ligar que, ó, eu peguei. Aí, abraço, beijo e falo, que bom que você chegou. Sabe, sempre tento me policiar, porque senão é igual hoje. Chega, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que lá. Mas, porque eu me importo da maneira como ele se sente, é empatia. Então, eu mudo para que ele se sinta amado. Isso é ser uma família saudável. Isso é ter uma comunicação assertiva. O tempo inteiro eu estou tentando trazer para a gente a empatia. Olha só, quando você entende qual é a sua linguagem do amor, e quando você entende qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, o que a gente precisa fazer? Ser empático. Você já entendeu qual é o jeito que ele ou ela tem de se sentir amado. Aí você vai simplesmente ignorar? Não. Por exemplo, ai, mas eu tenho tanta dificuldade de falar, de verbalizar, mas eu sei que essa é a linguagem de amor dessa pessoa. Então você vai ser empático. Para outra se sentir amada, você vai verbalizar. Você vai falar. Ai, nossa, eu estou tão cansada, eu estou tão cansada, tem tanta coisa para fazer, mas espera aí. A forma que ele ou ela sente amado são os serviços, as tarefas sendo realizadas juntos. Então, eu vou abrir mão do meu cansaço, isso é empatia, e vou estar junto para demonstrar que eu amo. A comunicação, os fatores emocionais na comunicação familiar, eles são muito importantes. Por isso que eu trouxe como exemplo essa questão das 5 linguagens do amor. Porque quando a gente pensa na comunicação familiar e nos fatores emocionais, a gente não pode abrir mão do amor. Gente, o elo de uma família é amor. E amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu escolhi amar o meu marido, eu escolhi amar a minha esposa, eu escolhi até amar o meu filho esses dias. Sabe o que eu ouvi de uma mãe? Falei assim, eu estou até pedindo para Deus levar o meu filho porque ele me dá tanto trabalho.
Aí o que a gente faz? A gente é empática primeiro, né? A gente é empática. Peraí, deixa eu entender a fala dessa mãe. Deixa eu entender a fala dessa mãe. Por que ela deseja isso? Né? Como não era dentro da terapia, né? Era dentro do âmbito pastoral, então aí eu posso orar e tudo mais. Deixa eu entender primeiro essa mãe, tá? Agora vamos orar. Aí na oração, Senhor, eu entendi tudo. Mas que esse desejo se volte a um desejo dele ser salvo, dele ser mudado, dele ser transformado. Mas ela já estava tão cansada. O menino tem 45 anos. Menino, ó. O homem já tem 45 anos. Ela está cansada. Essa mãe está cansada. Emocionalmente. Menino foi ótimo, né, gente? Não é? Não tem que ser? Tem que ser empática. Tem que ser. Mas, se esse elo que se chama amor se quebra, fica mais difícil. Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Quando a gente pega 1 Coríntios 13... Primeira ou segunda, gente? Acho que é a primeira que fala do amor. 1 Coríntios 13 vai falar só sobre amor. E uma coisa muito interessante. Amor, tá tudo bem? Tá, né? Então tá bom. Glória a Deus. E uma das coisas que vai falar sobre o amor na Bíblia é que o amor é o tempo inteiro comportamental. Eu não ia ler não, mas vamos ler. Eu não ia ler não, só para te provar isso. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios... Ih, travou. Alguém abre para mim? 1 Coríntios... foi. 1 Coríntios 13. A partir do versículo 4. Olha só o que vai dizer. Preste atenção como é comportamental, não é sentimental. O amor é paciente. Paciente, ou seja, temos que ser pacientes no meio das situações. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não é um sentimento. O amor é o tempo inteiro decisão, escolha. É o tempo inteiro comportamental. Eu decidir aqui na minha mente primeiro, porque tem que ser racional. Porque se a gente guarda tudo para o coração, as nossas emoções levam a gente. Levam. Porque o que é emocional é passageiro, mas o que é fundamento. Fundamento, eu entendi, eu compreendi. Pode vir o vento que for. Pode vir a tempestade que for, eu permaneço ali, escolhendo amar. Então, a nossa comunicação familiar, ela precisa ter esse elo chamado amor. E isso, muitas vezes, vai requerer de nós, de você, de mim, a empatia. Para que, então, a gente seja uma família saudável, uma família onde a nossa comunicação é assertiva. Para fechar, eu queria ler alguns versículos bíblicos, porque nós falamos sobre alguns fatores emocionais, principalmente eu queria trazer essa questão do afeto, do amor. Mas eu queria ler com vocês, no âmbito familiar, algumas coisas que falam para nós sobre essa comunicação na Bíblia. 1 Pedro 3,1 vai dizer assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. Comunicação não verbal. Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Sabe o que Pedro está falando? Mulher, se o seu marido tem uma dificuldade, se ele não tem como a palavra, algo que ele obedece, que ele tem como verdade, você precisa ganhar ele com a sua conduta. Sem falar muito. Comunicação não verbal. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios
no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro está dizendo no mesmo pedacinho que ele fala para as esposas, assim para os esposos: olha, lembre que a sua esposa é, sabe, o pontinho mais frágil que você tem. Trate ela como algo frágil mesmo. Cuide dela como algo que você olhe para a vida e diga: ela é digna de vida. E aí, se você tratar ela assim, as suas orações não serão interrompidas. Olha só. Isso aqui é para os homens, tá? Porque Pedro está sendo reto para as mulheres. Para a gente, ele fala assim, ó: vocês precisam ser sábias, não falar muito, porque às vezes a gente quer ganhar na comunicação verbal. Metralha eles com um monte de palavras. Né, amor? Misericórdia. Metralha eles com um monte de palavras. Porque você tem que fazer assim, eu já falei, está errado, é isso, é isso. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos ganhá-los, ó, com a nossa vida, com a nossa conduta. A gente precisa ser mais do que falar mais. E para os maridos ele fala: vocês precisam tratar as suas esposas como algo frágil. Sabe por quê? Se vocês não tratá-las assim, a sua oração não vai passar. Ele está dizendo para os homens: olha, enquanto você não trata a sua esposa com dignidade, com honra, nem as tuas orações estão sendo ouvidas. Aí tem um monte de homem dizendo assim: meu Deus, não é possível, tudo de errado acontece comigo. Não é possível, meu Deus, minhas orações não estão sendo ouvidas. Faz uma análise de como você está tratando a sua esposa. Como você honra ela, como você cuida dela, porque é Bíblia, é palavra de Deus. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Colossenses 3:20 vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeça, ato, comunicação não verbal, gestos, obediência. O tempo inteiro a Bíblia nos mostra que a comunicação é real e que dentro de uma casa, de um lar, se ela acontece, tudo vai bem. Se ela acontece da forma certa, tudo vai bem. Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. O tempo inteiro a Bíblia vai nos dar, sabe, estratégias, aconselhamentos de todas as áreas da nossa vida. E dentro da nossa casa, da nossa família, não é diferente. E a comunicação é primordial. Você como pai, você como mãe, o que você enche o seu filho de informação? Como você trata ele, você como filho? Você já ouviu, a mensagem foi transmitida no seu intelecto, no seu coração. Como que você está recebendo essa mensagem? Como você está obedecendo aos seus pais? O Senhor se agrada de famílias saudáveis, de famílias curadas, de famílias que se comuniquem bem, porque isso também mostra a glória dEle. Nós acreditamos que, sabe, o grande avivamento virá no meio de famílias. Vai ser de dentro para fora, vai ser através de mim, do meu marido, do meu filho, depois vai para fora. E assim, se todas as famílias tivessem essa compreensão, o Senhor vai fazer coisas grandiosas, porque famílias curadas curam famílias inteiras. A nossa sociedade, sabe, ela precisa de famílias exemplares. Ou será que vocês não percebem que esse âmbito familiar, essa realidade familiar, cada dia que a gente liga o celular, liga a televisão, nos noticiários está se perdendo? A igreja precisa revelar a família que o Senhor deseja que sejamos. E de verdade eu quero que a minha família seja essa família. Mas para isso precisa haver um esforço da nossa parte. E por último, Deuteronômio 28:23. Antes da gente ler, vamos entender só esse contexto. O povo está no deserto, o Senhor está enchendo eles de princípios, de leis e tudo mais. E aí, por algum período, o Senhor traz uma chuva, palavras de bênção sobre eles. Olha, se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados nisso, 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 nisso. E vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai abençoando.
Mas também tem uma consequência de se eles não obedecessem aos mandamentos do Senhor. Aí o Senhor começa a amaldiçoar e começa a mostrar para o povo: se vocês não me obedecerem, vai acontecer isso, isso, isso. E sabe uma das coisas que acontece quando o povo não obedece os mandamentos, os princípios de Deus? Deuteronômio 28, 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze. A gente está falando de comunicação familiar, né? Mas a nossa comunicação com Deus, o que nós somos na nossa casa vai interferir no que nós somos em Deus. A nossa comunicação familiar interfere no que nós somos em Deus. Interfere. Porque se eu quebro princípios, eu atraio maldição para a minha vida. E é como se o céu estivesse de bronze. Cadê o céu? Não tem, é só bronze. Ei, está me ouvindo, Deus? Não está passando. Porque metal, bronze é metal, né? Não está passando. Não está passando e não vai passar. Porque isso é consequência de pessoas que não obedeceram princípios do Senhor. Atraíram maldições para si. E uma delas é as suas orações não serem ouvidas. Oração também é comunicação. Mas é comunicação com Deus, que tudo pode fazer. Com Jesus, que veio morrer ao nosso lugar. E por causa dele, ele fez com que eu e você pudéssemos ter uma comunicação livre com Deus. Porque até então a nossa comunicação com Deus não existia. Sabe como era nos tempos antigos, antes de Jesus? Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer família que quisesse apresentar algo a Deus, precisava chegar a um sumo sacerdote, entregar algo e falar: por favor, fala com Deus ao meu respeito, dá essa oferta de gratidão, dá essa oferta de arrependimento a Deus, oferece para mim. Aí o sacerdote ia lá no templo e oferecia o sacrifício. Só que um dia, Deus quis resgatar a nossa comunicação com Ele. Porque lá no Jardim do Éden, Ele criou homem e mulher e havia liberdade. Eles falavam com Ele, eles caminhavam com eles. Eu creio que Deus até brincava com eles. Mas essa comunicação foi interrompida quando houve a queda. E aí vieram os sacerdotes. Mas então um dia o Senhor resolveu, para nossa alegria, resgatar essa comunicação através do seu Filho. Então Ele deu o que Ele tinha de melhor. E Ele falou: agora é você que vai, como sacrifício. Porque agora eu quero chamar eles de filhos, não somente de criaturas. Então eu dou o meu melhor, eu dou o meu Filho único. Jesus vai, cumpre o propósito dele na terra. Morre como cordeiro. Como o último animal sacrificado. E agora ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus na cruz resgatou a nossa comunicação com Deus. Jesus na cruz resgatou a nossa comunicação com o Pai. Porque sim, agora Deus se tornou o nosso Pai. Porque Ele diz: todos aqueles que confessarem Jesus como seu Senhor, então serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E para fechar, eu sempre digo isso quando eu falo para famílias, quando eu falo para casais. Gente, a Bíblia, ela é toda familiar. O Senhor entrega Jesus para nos chamar de filhos. Isso é família, porque agora filhos têm pai. Pai, filho, pai, família. Jesus se entrega numa cruz, ao terceiro dia ressuscita, empodera a igreja. E Ele diz assim: olha, agora me esperem, porque eu vou voltar. Mas eu vou voltar para buscar a igreja que é a noiva. Família. Jesus vai vir buscar a noiva. Família, Ele vai vir se casar. Nós precisamos cuidar da nossa família, porque a nossa família é uma retratação do que o Senhor tem no céu para a humanidade. Por isso, invista na sua família, ame, peça perdão, retroceda, seja empático, seja empática. Porque é um plano divino do Senhor quando Ele olha para famílias. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar.